Olá, eu sou o Jorge Machado e você está comigo no Defenda-se, um programa da TV Assembleia feito para ajudar a defender o seu direito consumidor. Você já deve ter ouvido falar em smartphone. Provavelmente tem um aparelho desses, mas você sabe o que é um smartphone? A forma mais simples de definir é a seguinte: é um telefone celular que possui um sistema operacional. Agora falta falar sobre o sistema operacional, certo? Então vamos lá. O sistema operacional é uma coleção de programas que inicializam o hardware do computador. Agora complicou de vez. Então vamos falar de números. Hoje, os celulares inteligentes são companheiros inseparáveis de milhões de brasileiros. Hoje são mais de 280 milhões de aparelhos celulares ativos no Brasil. As operadoras de telefonia celular estão entre as empresas que mais recebem reclamações dos consumidores. Para falar sobre os direitos de quem tem smartphones e aplicativos, o Defenda-se de hoje recebe Sônia Amaro, supervisora institucional da Proteste. Vamos às primeiras perguntas. A quem o cliente deve reclamar quando compra um aparelho celular e ele tem diversos aplicativos que não funcionam? Olha, é importante tentar verificar antes, até antes de levar numa assistência técnica o aparelho, verificar com pessoas que se utilizem daquele mesmo aplicativo, porque pode ser realmente um problema do aplicativo. Então, fazer essa checagem antes. Agora, realmente, se continuar não funcionando, então o consumidor deve sim levar o aparelho na assistência técnica para que seja feito o devido reparo, né? Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, estabelece ali, se o produto ainda tiver na chamada garantia legal, que é aquela estabelecida pelo Código, o fornecedor, então, terá 30 dias para consertar o produto, né? Quer dizer, se não consertar nesses 30 dias, o consumidor pode até pleitear a troca por outro aparelho ou então a devolução do valor pago. O consumidor que compra um smartphone em perfeitas condições e depois de instalar um aplicativo passa a ter problemas. Deve reclamar na loja que comprou, ao fabricante ou ao desenvolvedor do aplicativo. Olha, preciso tentar verificar ali se realmente o problema é do aplicativo ou do aparelho celular, né? Então converse com amigos, com pessoas ali que se utilizem daquele mesmo aplicativo para verificar, porque se estiver funcionando corretamente, então certamente o problema vai ser do aparelho. E aí leva então o aparelho na assistência técnica justamente para que seja feito o reparo devido. Uma fabricante informa que determinado aparelho tem bateria com duração com 120 horas em stand-by, porém com menos de 72 horas a bateria já aparece descarregada. Nesse caso, o que o consumidor deve fazer para registrar a sua queixa? Importante, a gente sempre recomenda que o consumidor primeiro faça a reclamação dele junto ao fornecedor, apresente a sua reclamação e aí ele deve, claro, anotar todas aquelas informações como o número de protocolo, o nome do atendente, data, horário, tudo isso é importante. Por quê? Porque amanhã ou depois, se ele não tiver uma resposta favorável por parte dessa empresa, então aí ele deve procurar um órgão de proteção ao consumidor com esses elementos, quer dizer, essas informações, inclusive a respeito da reclamação que ele fez junto ao fornecedor, e aí o órgão de proteção ao consumidor pode notificar a empresa e pedir não só esclarecimentos, mas também uma solução ao problema apresentado. O consumidor que registrou uma reclamação sobre problemas apresentados em seu aparelho de celular, mas depois do prazo estipulado para a resposta do fabricante, ainda não recebeu a resposta, deve fazer o quê? Nesse caso, a gente orienta, então, que o consumidor ele leve todos esses elementos, quer dizer, a reclamação que ele fez e os documentos relativos ao caso, para um órgão de proteção ao consumidor, ele deve registrar sua reclamação, porque aí é mais uma tentativa de um acordo amigável, né? Quer dizer, antes dele partir para uma discussão judicial. Existe algum aplicativo de consulta às empresas com maior número de reclamação do consumidor? Hoje, quer dizer, algumas agências reguladoras disponibilizam essas informações ao consumidor, como o número de reclamações feitas pelos consumidores, mas também a gente sempre gosta de alertar o consumidor e até orientar o consumidor que sempre consulte os órgãos de proteção ao consumidor para verificar se existem reclamações contra a empresa, não só se existem, mas se essas reclamações foram atendidas, e também os principais problemas, né? Quer dizer que isso é uma informação importante para o consumidor até evitar problemas com quem ele está pretendendo contratar.
O que o consumidor pode e deve fazer para provar que o visor de cristal do seu aparelho quebrou sem nunca ter sofrido uma queda ou outro tipo de choque? Olha, na verdade, não cabe ao consumidor, né, fazer essa prova, né? O que acontece é que o Código de Defesa do Consumidor estabelece o princípio da boa-fé. Esse princípio deve nortear, né, as relações de consumo, ou seja, não só a atuação por parte das empresas, mas também uma conduta do consumidor. Então, a partir do momento que o consumidor realmente teve um problema no seu celular, quebrou o vidro, então ele deve sim apresentar essa reclamação dele junto ao fornecedor do produto, e esse fornecedor então vai avaliar, vai analisar e consertar ou então trocar o produto, né? Quer dizer, até porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que os produtos que estão ali naqueles 90 dias, né? Quer dizer, e apresentam qualquer tipo de vício, o chamado vício aparente no produto, então é claro que tem a responsabilidade aí da empresa, né, trocar o produto, consertar, aliás, na verdade, ao contrário, primeiro ela tem o direito de consertar este produto, mas ela tem 30 dias para isso. Se não consertar nesse período, então aí o consumidor pode sim pleitear a devolução do valor pago ou então até a troca do produto. Qual o procedimento se o consumidor não consegue cancelar o serviço da linha de celular pela internet? Olha, é importante a gente destacar que esse novo regulamento hoje do consumidor, esse novo regulamento da Anatel, ele estabelece a possibilidade do consumidor, inclusive, cancelar diretamente sem passar pelo atendente. Então, por telefone, por exemplo, é uma obrigação que hoje as empresas têm, o consumidor tem que ter ali uma opção para ele cancelar, sem ter que falar com o atendente. Isso foi feito até porque inúmeros consumidores têm muito problema para conseguir cancelar. Quer dizer, a facilidade que eles têm na hora de contratar, infelizmente, não é a mesma que se tem na hora que não se quer mais o serviço, na hora de uma rescisão de contrato. Então, o que acontece? Isso tem que funcionar não só por telefone, mas, claro, pela internet também. Se estiver tendo problemas com relação a isso, o consumidor deve procurar um órgão de proteção ao consumidor, fazer sua reclamação e também registrar a reclamação na Anatel, porque a Anatel, como agência reguladora, ela tem que penalizar a empresa que não está cumprindo a resolução expedida por ela mesma, agência reguladora. Qual o procedimento se a página da operadora telefônica para o cancelamento dá erros sucessivos? Onde reclamar? Nesse caso, quer dizer, o consumidor, se ele realmente não está conseguindo fazer isso, ele já tentou várias vezes, então esse é o motivo também pelo qual cabe aí uma reclamação do consumidor, não só perante a agência reguladora, a Anatel no caso, mas também junto a um órgão de proteção ao consumidor, né? Quer dizer, porque infelizmente, quer dizer, isso, claro, eventualmente até pode acontecer. Quer dizer, de ter um problema ali pontual, mas passou algum tempo, passou alguns minutos ou no dia seguinte o consumidor tentou e novamente está com problema, então realmente eles estão ferindo aí o que estabelece o novo regulamento dos usuários de telefonia. Se o chamado cancelamento automático, que deve ser processado pela operadora em no máximo 2 dias úteis, não for respeitado, o consumidor será cobrado por serviços após essa data? O que acontece é que, primeiro, é importante a gente destacar, se ele pediu cancelamento e não foi feito, então houve aí um erro por parte da empresa, né? Quer dizer, então a empresa errou ali no primeiro momento. Agora, se é um serviço que ainda foi prestado justamente porque não foi cancelado como ele pediu, então nesse caso, claro, o consumidor não pode ser penalizado, né? Quer dizer, então muitas vezes ele nem sabe que o serviço ali ainda estava disponível para ele. É exemplo de uma TV por assinatura, ou uma TV por satélite, né? Quer dizer, se ele pediu e não foi feito o cancelamento, quer dizer, não é culpa dele o serviço ter ficado ali disponível. Portanto, ele não deve ser penalizado por isso. Então, a empresa realmente não tem por que cobrar este consumidor. Como é a contagem de 2 dias úteis para o cancelamento? São 48 horas ou o dia que o consumidor liga não conta? Na verdade, ele tem ali, a empresa, então, ela vai ter, a partir do pedido do consumidor é que abre a contagem. Então, ela vai ter esse prazo e tem que ser observado, tem que ser seguido e cumprido. Se não for, então, ela está sujeita a uma penalização. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, também é um importante canal de defesa dos interesses do consumidor. A gente volta depois do intervalo para acabar com mais dúvidas dos donos de telefones celulares e seus aplicativos. Até já!
De acordo com a Anatel, de cada 100 celulares vendidos no país, hoje 80 são smartphones. A previsão para os próximos anos é que chegue perto da totalidade. Quanto mais smartphones, mais aplicativos e mais problemas com os consumidores. Por isso, nós convidamos a supervisora institucional da Proteste, Sônia Amaro. Vamos a mais perguntas. Quais informações o consumidor passa a ter acesso na internet com o Regulamento 632 de 2014? Olha, agora passa a ser também uma obrigação das empresas, das operadoras de telefonia, disponibilizarem na internet uma série de informações do consumidor. Quer dizer, que informações são essas, né? Então é o histórico dele, é como se fosse o histórico do consumidor. São informações relativas ao contrato, né? Quer dizer, que condições, quais as informações, como ele contratou, em que condições, qual é o preço, se tiver algum prazo. Então, eventuais reclamações que ele tenha feito também, ou seja, por isso que a gente fala que é um histórico. Eventuais reclamações que ele já tenha feito anteriormente com a empresa, reclamações que ainda estejam pendentes. Então, tudo isso tem que ser disponibilizado para o consumidor hoje também na internet. Quais outras informações o consumidor deve encontrar no site da sua operadora e por quanto tempo? Olha, é importante a gente mencionar, até porque muitos consumidores não sabem que atualmente, né, de acordo com a nova regra da Anatel, as empresas, as operadoras, elas têm o dever, né, de disponibilizar este consumidor ali no site delas, informações como relativas ao contrato que ele tenha, né, que ele tenha celebrado com a empresa, eventuais reclamações que ele já tenha tido, pendências que ele ainda tenha, então eventualmente ele tem ali uma reclamação que ele ainda está aguardando a resposta. Tudo isso tem que ser disponibilizado a ele, consumidor, na internet. O consumidor pode solicitar a cópia das gravações de atendimentos realizados com operadoras pela internet? De quanto tempo da data da gravação pode solicitar? Olha, o consumidor tem o direito, sim, de pedir essas gravações. Isso é um direito já previsto lá na chamada Lei do SAC, né, que é um decreto que regulamentou o Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir do momento que o consumidor tem, por exemplo, uma reclamação que ele fez com a empresa e muitas vezes ele está tendo uma dificuldade grande na solução, ele já reclamou várias vezes, isso infelizmente é comum, né, quer dizer, consumidores, até que vêm aos órgãos de proteção ao consumidor e nos relatam que tem às vezes 10 reclamações, 10 contatos, na verdade, feitos com a empresa ou até mais, na verdade, para tratar de uma mesma reclamação, né? Quer dizer, então não são 10 reclamações, ele tem um único problema, mas para tentar resolver este único problema, ele já fez 10 ou mais reclamações. Então isso é um problema. Por isso que muitas vezes é importante e por isso que a chamada Lei do SAC estabelece esse direito do consumidor solicitar a fita. A informação dos preços e ofertas das operadoras de telefonia devem ser padronizadas? Qual a regra da padronização e qual o objetivo? O que é importante sempre, por isso que a gente sempre fala muito do Código de Defesa do Consumidor, claro que é a base, né, para a gente poder discutir e cobrar das empresas, né, que respeitam os direitos do consumidor. Então sempre, o que a empresa tem? Ela tem que prestar informação de forma clara, ela tem que cumprir aquilo que foi prometido. Então, se ela oferece um serviço em determinadas condições por um preço X, ela não pode amanhã não cumprir isso. Ela não pode amanhã querer prestar este mesmo serviço com essas condições oferecidas por um preço maior do que aquilo que foi oferecido e ofertado ao consumidor. O que significa o fim da cobrança antecipada das operadoras de telefonia? Vale para fixa e móvel e como funcionava antes do Regulamento 632 de 2014? O que acontece é que muitas empresas, na verdade, a gente pode citar aqui até de exemplo o caso das TVs por assinatura, das TVs a cabo. Quer dizer, algumas queriam cobrar antecipadamente o consumidor. E isso, na verdade, quer dizer, é uma inversão, né? Quer dizer, é uma inversão porque quando se trata de serviço, o que acontece é que, primeiro, o consumidor vai se utilizar do serviço e depois a empresa vai cobrar, né? Raríssima, a exceção aí fica por conta, na verdade, da telefonia ali pré-paga, né? Quer dizer, essa é uma exceção, onde o consumidor primeiro compra, né? Quer dizer, aqueles créditos e depois ele vai se utilizar do serviço. No caso da contratação do chamado combo, que une a telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura, o consumidor pode resolver assuntos de qualquer um dos serviços com uma única central telefônica. Esta regra já está valendo?
Olha, essa regra, muito embora ela esteja prevista também no novo regulamento da Anatel, ela só vai entrar em vigor daqui a alguns meses. Por quê? Porque esse novo regulamento ele estabeleceu então 18 meses depois da entrada em vigor para que as empresas então realmente fossem obrigadas a disponibilizar esse tipo de situação para o consumidor. A fidelidade, quando a operadora oferece outro plano, é correta? O que acontece com relação à fidelidade é que os órgãos de proteção ao consumidor são contrários a essa fidelidade, até porque muitas vezes, quer dizer, o consumidor é uma forma realmente de tornar este consumidor cativo, né? Quer dizer, então, e é uma forma muito difícil para o consumidor, por quê? A gente tem, os órgãos de proteção ao consumidor têm várias reclamações onde o consumidor contrata com a empresa, logo no início da prestação de serviço ele não fica satisfeito com a qualidade desse serviço, né, porque o serviço oferece inúmeros problemas para o consumidor, deixa a desejar. E aí ele tenta então uma rescisão de contrato, mas na verdade a empresa não quer rescindir o contrato dizendo ali que ele está no prazo ali de fidelidade, ou seja, que ele não poderia rescindir. Quer dizer, isso é uma inversão. Então, se houver problemas na prestação do serviço, na qualidade deste serviço que é prestado pela operadora, é claro que o consumidor então ele vai sempre ter o direito de pleitear a rescisão do contrato. O 4G fica 90% do tempo em 3G. Por qual modalidade o consumidor está pagando? Pode pagar menos se o sinal não corresponde? Não, de fato não poderia, né? Quer dizer, não poderia haver essa situação. Ou seja, a partir do momento que você contrata, a empresa te oferece o serviço com determinada velocidade e em determinadas circunstâncias, isso tem que ser cumprido pela empresa, né? Porque senão o consumidor está pagando por algo e está recebendo outro, né? O que a gente chama de gato por lebre. A Proteste, inclusive, moveu ação civil pública contra as 4 maiores operadoras por conta de que o serviço 3G realmente deixa muito a desejar ao consumidor, né? Quer dizer, o consumidor muitas vezes tem inúmeros problemas, não tem acesso, tem uma qualidade inferior àquela qualidade, uma velocidade inferior àquela velocidade que é divulgada, né? O que é contratada pelo consumidor. Então foi por essa razão que a Proteste ingressou com a ação contra as empresas e essa ação está tramitando. É uma ação coletiva que, a partir do momento que a gente conseguir, então, uma decisão favorável, ela vai beneficiar todos os consumidores. O consumidor é obrigado a ter um plano de telefonia para ter internet? Não. As empresas não podem vincular a contratação de um serviço a outro, né? Porque se vincular, então configura a venda casada. E isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, é proibido, é considerado prática abusiva esse tipo de situação e deve ser denunciado. A regra de informar na internet detalhes da conta do telefone dos últimos 6 meses vale a partir de que data? Exemplo, hoje eu tenho que ter meus últimos 6 meses de conta na internet ou só daqui a 6 meses saberei? Não, olha, essa obrigação já está vigorando, né? Quer dizer, as empresas têm essa obrigação já de disponibilizar essas informações do consumidor no site das empresas. Então, o consumidor pode consultar, pode verificar o seu histórico, as condições do contrato e toda e qualquer informação relativa à contratação dele com a empresa tem que estar disponível na internet. Posso cancelar o meu contrato de telefonia sem multa? Olha, a questão da multa, é importante a gente destacar que se houver a má prestação de serviço, então nessa situação a Proteste, por exemplo, acolhe as reclamações dos associados que nos relatam que a empresa está prestando um serviço, este serviço não tem a qualidade que se espera, ou a qualidade, ou está prestando um serviço diferente daquilo que foi oferecido, então nessa situação ele não vai ter que arcar com o pagamento da multa. O consumidor tem uma linha celular e um plano 3G, pode cancelar só um deles? Pode, sem dúvida alguma ele tem todo o direito, né, de cancelar apenas um dos serviços que ele contratou com a empresa. Quantas vezes posso migrar de operadora mantendo o mesmo número? Não existe limitação para o consumidor, ele sempre vai poder migrar. Quer dizer, isso é um direito dele, né? Quer dizer, e até foi duramente conquistado, até foi resultado aí de uma série de movimentos dos órgãos de proteção ao consumidor.
No caso do contrato, as regras devem estar na internet na íntegra ou deve haver um resumo com as principais informações? O contrato, na verdade, ele deve estar na íntegra, né? Quer dizer, justamente para atingir ali o objetivo da própria resolução, né, da Anatel. Então, porque aí o consumidor, claro, ele pode consultar, pode tirar suas dúvidas e até, eventualmente, se ele tiver algum problema, ele pode até discutir judicialmente com a empresa com base ali naquilo que foi contratado. O Defenda-se de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem para tirar mais dúvidas dos consumidores. Até lá!